São 6 horas, bom dia Mato Grosso, bom dia Rondonópolis, bom dia Brasil, começando mais uma edição do programa Hora do Agro, aqui pela 105 FM, sempre numa gentileza de Céu Agro, Nutripura, Mega Gráfica e Ato, aqui pela 105 FM. São 6 horas, 1 minuto, Gino Rondon cumprimentando a todos, em nome dessa equipe maravilhosa, Silas, comandando aí a parte técnica, Edna Rondon está lá acompanhando o programa, meio, né, graças a Deus está tudo bem, mas o susto que passamos, mas graças a Deus está bem. Aqui na bancada, Robson Moraes, doutor Leonardo Rezende, e o nosso entrevistado de hoje, o Adriano da Céu Agro, que vem falar de comunicação, de marketing e a importância dessa ferramenta. Doutor Leonardo Rezende, bom dia, tudo bem? Semana maravilhosa, sem susto, essa semana já de óculos, tranquilo. Bom dia, Gino, bom dia, Robson, bom dia, Silas, bom dia, Adriano, nosso convidado. Essa semana foi tranquila, essa semana já foi trabalhando no escritório, voltou ao normal, as férias foram um susto nas férias, radical normal, demais. Um pouco radical. Esporte radical, né? Mas até o Pilates está sendo radical agora. Pois é, dona Edna, que eu digo. O povo depois fala que Pilates é coisa para velho, esse negócio é bobagem. Eu estou fazendo Pilates, viu, gente? Então eu faço esportes radicais também. Mas um bom dia para nossa audiência, bom dia Rondonópolis, bom dia Mato Grosso, bom dia Brasil. Adriano, prazer tê-lo aqui. Adriano Mendes, coordenador de marketing da Céu Agro, empresa parceira da Hora do Agro e do agro de um modo geral. Aqui a gente fala pelo agro. Prazer tê-lo aqui participando da Hora do Agro. Muito prazer, muito bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio 105 FM. É um prazer estar participando aqui do programa A Hora do Agro, né? Um canal que veio falar, né, e comunicar, é isso que a gente está falando hoje, né? Comunicar o agro de uma forma mais assertiva hoje para toda a população de Rondonópolis e todo o alcance aí da Rádio 105 FM. Muito bom. Maravilha. Então vamos rapidamente aqui e já voltamos para começar esse nosso bate-papo. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos, para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6 horas, 4 minutos, até às 7, aqui com Hora do Agro na 105. Começar o nosso bate-papo com o Adriano, né, Leonardo? Tem alguma pergunta para começar, para abrir? Não, só um comentário, porque quando nós começamos a trabalhar com algumas empresas, nós começamos a identificar muito com onde nós trabalhamos, a gente começa a perder um pouco da personalidade, misturar com a personalidade. Tanto que o Gino começou falando Adriano da Céu Agro, agora já deixa, você já está incorporando vira sobrenome no nome, né, Adriano? A gente passa a carregar o sobrenome da empresa, né? Como sobrenome, o local. Eu, muito tempo até hoje, o Gino da 105, agora está mudando, é o Gino da Oratória, pegou já. Vira sobrenome. Leonardo, advogado, da CDL, muita gente fala, o Robson da CDL. Tem essa característica, agora está pegando também notícia, né? Só notícia. Também. Da imprensa como um todo. Vira sobrenome nosso, sobrenome. Não adianta. Isso é comunicação, né? Se você querer, vira comunicação. E o Adriano da Céu Agro é a mesma coisa. Isso é comunicação. Mas isso é muito consequência do trabalho que o Adriano vem fazendo na frente da Céu Agro. A Céu Agro é notório. Isso, lógico, é consequência da comunicação, enquanto a Céu Agro tem aparecido e tem se comunicado muito bem com o público em geral, não só com o pessoal do agro, mas em geral, todo mundo que escuta a rádio, tá na TV, tá ouvindo, tá vendo o Céu Agro.
Conta pra gente, Adriano, o que foi essa revolução que foi feita na comunicação da CELAGRO e e quais as consequências disso? As consequências foram positivas, foram negativas? Acredito que sejam positivas, é óbvio. Mas conta pra gente dessa revolução que você fez nessa comunicação da CELAGRO. Bacana. Então, né, quando eu entrei, logo em que eu entrei ali na CELAGRO, a gente começou a fazer um trabalho. Na verdade, primeiro eu precisava conhecer, né, o produto, né? Eu vinha de agências, né, de publicidade e tal, né, atuei em rádio, né, fui DJ. Então, se fosse contar um pouco assim da minha história, né, conta essa história, começou a ficar interessante. Conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui? Você é de Rondonópolis? Não sou nascido em Rondonópolis, mas a grande parte da minha vida eu passei em Rondonópolis. Eu cheguei em Rondonópolis, tinha 12 anos de idade, né, cresci aqui, né, tenho grandes amigos aqui, minha família, né, grande parte da minha família paterna sempre foi aqui de Rondonópolis, né? E quando eu cheguei, eu tinha 12 anos de idade, eu morava com minha mãe faleceu, eu vim morar com meu pai aqui. Meu pai já morava aqui em Rondonópolis. E aí eu fui, né, dos 12 até os meus acho que acredito uns 17 anos de idade ali, fui muito envolvido com rodeio, né? Então comecei ali a narrar rodeio, né? Naquele tempo existia muito aqueles rodeios na Gleba Dom Bosco, né? Você está falando de que ano isso aí? A gente está falando isso de 2001, acredito que de 99 a 2002, por aí, mais ou menos. Então, naquele bem rodeio recente, né? um tempinho já, né? Eu sou 10 anos antes disso, tá, gente? Eu rodei, o pessoal do rodeio também, mas 10 anos antes. Exato. Então, ali eu comecei, né, trabalhar com, fazer locuções, e aí eu me profissionalizei, né? Era, né, um adolescente praticamente, e aí fui trabalhar em rádio, não, fui fazer um curso de radialista com o Yankee, né? O grande Yankee. Yankee tem Cuiabá, eu acredito que sim. Ele tinha um estúdio ali no centro, ali, uma produtora de áudio ali no centro, e eu fui fazer o curso com ele. Naquela época, poucas pessoas... Eu tinha um computador, gostava de mexer com informática, com computador assim, e ele viu que eu sabia mexer. Falei assim, você não quer trabalhar comigo? A gente está precisando, né? E foi onde eu comecei a trabalhar no estúdio, fazer edição, né, conhecer um pouco desse mundo da comunicação, né? De jingle, de spot para rádio. Comecei a conhecer como funcionava a rádio por trás. Eu fiz o curso, né? Terminei o curso, e eu não quis seguir na carreira de locutor, porque daí, imagina, eu era locutor, eu queria seguir a carreira de locutor de rádio. E eu dei uma pausa e falei assim, não, vou mexer com edição. E fui para os bastidores, né? E comecei a trabalhar nos bastidores, e trabalhei um tempo com o Yankee ali. Fizemos campanha política, jingle. Sempre a gente trabalhava junto lá, campanha do Wellington, né? Sim, na campanha do Wellington, para prefeito aqui. Lá a gente usava o estúdio do Exato. Yankee, vocês. Então, assim, e depois eu saí da parte de áudio, fui trabalhar com parte web, né? Que eu já nesse meio tempo eu comecei a tocar, né? Eu comecei a tocar como DJ, né? Fui tocando, e eu tinha um amigo que era DJ na época, o Sapinho, né? Sapinho. E tinha acabado de chegar na cidade, ele vinha de São Paulo, e a gente começou a conversar. Ele trabalhava no Clube 7, fui trabalhar no Clube 7 também. Marquinho Bar, um abraço, Marquinho. E o seu nome artístico era Adriano mesmo? DJ Adriano Mendes, isso, DJ Adriano Mendes. Daí eu comecei a tocar nessa época, toquei nessa época em várias festas, né? Mas quando foi no ano de 2002, 2003, por aí, eu saí do Clube 7 e eu fui trabalhar no Jornal Zero, que depois eu virei sócio do Jornal Zero, né? Eu era um sócio do Jornal Zero, e nós éramos promotor da Sexta Universitária. Nesse tempo aí, na Sexta Universitária eu comecei a tocar, porque, né, e como eu era promotor, fica mais fácil, né? Já que eu sou promotor da festa, eu vou tocar, né? Eu não tenho empecilho, né? Eu comecei a tocar, daí eu toquei ali como residente mesmo na Sexta Universitária. Depois fui tocar na época na Naipe, tocava em festas, tocava em vários lugares. E aí, né? parou com o rodeio?
já tinha parado com o rodeio já, né? Quando eu fui trabalhar com estúdio, né? Aí eu parei com o rodeio e fui trabalhar na parte de estúdio, gravação. E quando mexe com estúdio, com áudio, aí pra DJ é um pulinho, né? E depois eu fui trabalhar com a parte web. Nessa parte web comecei a desenvolver site, comecei a fazer trabalhos na web mesmo, banner. Naquele tempo não existia tanta rede social, né? Era só o Orkut, né? Então eu comecei a fazer essa parte de comunicação mais para a internet, né? Então foi aí que eu acabei me profissionalizando e tal, e acabei seguindo essa... E depois passei por várias agências na cidade, né? E aí até eu chegar, né, montei também um tempo uma agência de marketing digital. Fiquei um tempo com algum sócio ali, depois decidi sair, né? Não estava legal. E fui trabalhando na agência até eu trabalhar na agência que cuidava das contas da Cell Agro, né? E nessa agência, eu saí na época da pandemia, quando teve aquela pandemia, o primeiro lockdown que teve, né? Eu fui dispensado da empresa, né? E aí a proprietária, né? Ela me indicou, ela falou assim, Adriano, você sabe, a Cell Agro, o Leandro, eles estão precisando de alguém lá para cuidar do marketing local deles lá, né? Localmente, para que eles possam, né, desenvolver, porque ele está precisando de mais agilidade, né? No material deles e tal. E eu falei assim, vou lá, né? Daí, quando eu cheguei, fui conversar com o Leandro, eu já conheci o Leandro dali da agência, né? Que eu trabalhava. E aí ele falou assim, não, você foi indicado pela... você foi indicado pela agência? Não, é você mesmo. Nós temos o seguinte, gente, o locutor de rodeio, que é o cara da comunicação da Cell Agro. A raiz fica do Alô, meu povo. Fica, né? Fica. É um versinho pra nós aí, aqui é tudo misturado. Sabe como é que era, ó, pra entrar? Fica sempre. Bom, versinho Vamos tentar soltar uma aqui. Vai lá. Eu subi no pé de cana e desci de gomo em gomo. Não te quero por um dia, não te quero por um ano. Te quero por toda a vida porque você é a mulher que eu amo. E essa vai pra minha esposa, viu? Muito bom. É curioso como os caminhos da vida a gente não escolhe, mas tá sempre ali, né? Teu caso, a comunicação tá sempre ali. Mesmo na coisa do DJ, quando você toca. Enfim, eu quando era jovem era músico de barzinho também, só tocava violão. Você lida com o público, você lida com gente, você tem que se posicionar, você tem que falar, você tem que colocar para fora. Nada mais do que comunicação, né? Essa relação interpessoal. Em paralelo a isso, você tá no marketing digital, você tá no jornal, você tá empreendendo na comunicação, tá fazendo jingle, enfim, tá sempre ali. Por mais que você não escolha, por mais que tudo pareça aleatório na nossa vida, não é. As coisas, nada é por acaso, exatamente, cara. As coisas vão levando a gente numa escalada. Sim. Até um momento, teu caso, por exemplo, que você estava numa agência que prestava serviço para a empresa a qual hoje você é diretor e responsável por um projeto de comunicação amplo, que certamente toda essa leva, tudo isso que vem lá de trás, toda essa carga que foi usado agora. Dele, cara. Foi usar agora. Isso é muito doido, né? E isso é bom também pelo fato de eu ter anos de Rondonópolis, né? A gente acaba tendo um network, uma abertura, né, no maior, mercado. Exato. Então, assim, a gente acaba conhecendo várias pessoas, né? Você sabe que isso é importante. A gente tem uma cidade, eu sei porque também não sou daqui. Eu tô aqui já há 10 anos e no começo, assim, para abrir o mercado dentro da imprensa, não foi muito fácil. Rondonópolis tem uma coisa muito... Não vou dizer bairrista, mas é quase que bairrista mesmo, assim, de se valorizar o que é da terra, essa alcunha de da terra conta muito, né? Ser filho da terra, ser filho de Rondon. Então o mercado se protege e se ajuda muito. Quando você vê as pessoas, até que você consiga
vim de fora. Mas depois você é adotado também. Aí resolve. É uma fase. Então, acho que todo profissional que está nos ouvindo, independente da área, nós estamos aqui divagando sobre comunicação, porque é a nossa especialidade. Também, né? E é a nossa área. Mas acho que todo profissional que vem de fora passa por esse processo. É quase que um processo de provação. Não dura muito e também não é nada dramático e doloroso, não. É bem tranquilo, na verdade. Mas tem esse processo. Depois que você consegue quebrar essa casca e aí o mercado te adota, aí você tá nesse networking que a gente falou. E aí as coisas começam a fluir para você numa velocidade, num ritmo. As pessoas começam a te ligar porque já pegou confiança, projetos começam a aparecer e aí a coisa flui. É verdade. Networking de Rondonópolis. Eu acho que a cidade cresce, mas tem coisa que não muda. Eu acho que isso nesses últimos 20 anos aí provavelmente não mudou. E que bom que não mudou, né? Adriano, Conhecer todo mundo é bom. Essa bagagem toda aí, vamos voltar na minha pergunta. Eu adorei essa caminhada que você mostrou para nós aí, com essa bagagem toda. E você cuidando dessa comunicação lá da Cell Agro. Como que é isso? Como é que foi qual que é o segredo de fazer essa comunicação e de levar a Cell Agro tão longe, o nome da Cell Agro? Isso aí foi simples, não foi? A ideia é levar para todos, é só para o pessoal do agro mesmo, para o consumidor geral, ou fazer essa marca ser conhecida e reconhecida por todos? Então, o desafio maior que eu tive ali no começo, né, e assim, em boa parte, todo o sucesso, né, que a gente tem hoje, e mérito, eu sempre gosto de ressaltar isso, que em grande parte é do Leandro, né, o Leandro Viegas, que é o nosso diretor, que tem uma visão assim sensacional, e assim, o Leandro, ele soube ouvir e dar oportunidade e testar, né, junto comigo. Então eu trouxe todas as possibilidades que a gente podia agir em cada campo, em cada área que a gente podia atuar, dentro do marketing, e aí ele simplesmente falou assim, não, vai lá e faz. Carta branca. Ele deu carta branca total para que eu pudesse desempenhar um trabalho, né, que trouxesse resultado. E foi justamente isso. E o desafio principal no começo foi comunicar. Quando a gente fala comunicação é importante dentro do agro, a gente está falando no marketing em geral, a gente tinha que falar aquilo que era óbvio. O óbvio precisa de ser dito e o óbvio não estava sendo dito naquele momento. E é o mais difícil de ser dito. Exatamente. Porque assim, a empresa ela é uma empresa de tecnologia embarcada dentro dos seus produtos. Ela pesquisa, tem um centro de pesquisa maravilhoso ali, então assim, o que investe em tecnologia dentro daqueles adjuvantes, assim, coisa, assim, não existe aqui no Centro-Oeste um laboratório, um centro de pesquisa igual o da Cell Agro, voltado para a tecnologia de aplicação. Hoje, no Centro-Oeste, não existe um laboratório como o nosso ali. Recentemente você me mostrou lá aquela contadora da gota. É uma máquina, coisa de outro mundo. É o Sympathec, né? É um produto, é um equipamento alemão, né, que foi importado da Alemanha, e daquele equipamento existem 7 no Brasil, né? Uau. E a Cell Agro é uma das empresas privadas. A maioria empresas de pesquisa, né? De pesquisa, e a Cell Agro é uma das poucas que tem esse equipamento aí. Mas você falou uma coisa importante, Adriano, que é o apoio do CEO da empresa. Sim. Se não tiver, eu estou no marketing há 40 anos ou mais, um pouquinho, e tem lugar que você fala, você tem que ir por aqui, a pessoa vai por outro lado, aí não dá certo. Eu avisei, e está aqui o plano. Quando tem esse retorno, essa confiança, essa abertura, vai lá e faça. Faça e vamos testar. Deu certo, continua, não deu. Nizam diz sempre isso. Eu sou campeão de erro, mas eu sou campeão de acerto, porque eu conserto rápido. Eu não deixo muito longe. Exato. E é essa valorização, né? E o óbvio, que a gente estava falando, óbvio. O Oliveto, que faleceu recentemente, bombril mais de 30 anos no ar com o óbvio do óbvio, acontecimento do dia a dia. Primeiro sutiã virou frase mundial. Ele escreveu um livro, até presidente dos Estados Unidos naquela época falou, sempre tem a primeira vez, sempre tem o primeiro. É o óbvio do óbvio.
frases de Pelé. Ele escreveu um livro de quem falou essa frase, né? Do primeiro sutiã a gente nunca esquece. A primeira vez a gente nunca esquece. Óbvio. E o marketing, na verdade, ele não é uma ciência exata, né? Não. Ele é uma ciência, ele não é arte. Muita gente acha. O marketing é arte, vai trabalhar com publicidade. Acredita é um muito nessa coisa da inspiração do artista. Não. É como fabricante de pastel, eu falo. Exato. Chegar e falar, a campanha de Natal, você não vai jogar o Natal 10% dessa inspiração, os outros 90% é ciência. É ciência. É técnica mesmo. Transpiração. Então, assim, a gente tinha uma dificuldade em comunicar, porque a empresa existia uma tecnologia muito grande e a comunicação que passava para o público em geral, que não tinha um canal de comunicação direto com o cliente, não tinha nada disso. E a gente foi construindo tudo isso e falando aquilo que a empresa falava. Então, assim, eu comecei a entender, eu levei um ano mais ou menos para poder entender o processo da empresa, entender o que era adjuvante agrícola, porque eu também não, né, apesar da gente atender, não era o mercado, eu não vinha do agro, não conhecia a sazonalidade do agro, não conhecia, né, as culturas. A gente conhece porque a gente está dentro do Mato Grosso, a gente anda poucos quilômetros, a gente vê uma lavoura de soja, mas a gente não tem uma qualificação técnica para dizer, isso aqui é isso, ou isso aqui é uma variedade tal, produção, isso aqui está no V1, está no V2. Então, assim, a gente não tem esse conhecimento. E eu comecei nesse período de um ano, eu comecei a estudar ali dentro, comecei a participar dos processos de dia de campo, e eu fui conhecendo mais. Em cada reunião que a gente fazia, ou em cada momento que a gente estava junto ali e eles iam falando, eu falei, caramba, uma das coisas assim, que deu um estralo, assim, falou assim, não, porque os nossos produtos, eles são biodegradáveis. Eu falei, peraí, nossos produtos são biodegradáveis? Não, todos eles são biodegradáveis. Mas a gente não comunica isso. Vamos comunicar isso então, né? Porque se ele é biodegradável, ele na verdade, ele evita que seja contaminado o lençol freático, né, a contaminação do solo. Ele traz uma sustentabilidade para o campo, então. Traz, com certeza. E a gente foi conversando e foi vendo que o nosso produto está muito mais alinhado com a sustentabilidade do que outros concorrentes nossos, né, do mercado, que não utiliza das mesmas matéria-prima e assim, e isso faz total diferença na hora da escolha de um produto, né? A gente sabe também que existem hoje vários produtos aí no meio agro. Eu digo assim, não existe muitos, mas alguns produtos que são carcinogênicos, né? O pessoal fala muito sobre isso hoje em dia, que é o quê? É um produto que ele tem um potencial de trazer algum risco para a saúde humana, de trazer algum tipo de câncer, né? Então, assim, os nossos produtos, eles são livres de todo carcinogênico. Isso foi lá no começo a escolha dos diretores, dos proprietários, em utilizar matéria-prima de qualidade para que porque o Leandro, tanto o Eloy quanto o Alexandre falando que lá no começo, quando eles começaram a produzir os produtos, eles manuseavam esses produtos. Então eles não queriam risco para eles e nem para os colaboradores. Então imagina, a visão deles lá atrás, lá 17 anos atrás. Quem botou a mão na massa, literalmente falando, foram os três. Exato. Eu gosto de falar da história dele, porque a história de vida deles são fantásticas, são uma inspiração para todos nós, né? E assim, quando eles começaram a colocar a mão na massa, eles viram que falaram, não, tem esse produto aqui, vamos optar por uma matéria-prima que não traga risco para o colaborador e, consequentemente, isso não traz risco para o aplicador lá no campo, né? Para o solo, para os lençóis freáticos, então assim, para o meio ambiente em geral. Então isso é uma preocupação de 17 anos atrás, quando eles começaram. Então a gente começou a comunicar tudo isso. Então isso foi comunicado. A gente começou a escrever artigos, começamos a escrever. A gente tem hoje uma assessoria de imprensa que cuida de toda a parte de comunicação, mais na questão de notícias, né? O Robson, nosso parceiro aqui também. Muita honra. E a gente sempre cria matérias, conteúdos relevantes que está na atualidade para que a gente possa comunicar. A gente não gosta muito de fazer aquele publi, né? Aquela publicação muito, né,
merchan, né? Mas a gente faz... através de informação, de através notícia, com conteúdo, vai conscientizando até a Isso. população. Então, assim, a gente pega uma matéria, algum conteúdo que seja relevante naquele momento e a gente publica, né, nos principais canais do agro hoje, né? A gente tem essa assessoria de imprensa que cuida disso aí e a gente constantemente está criando novos conteúdos. Nós estamos... agora a gente vai fazer 1 ano agora que a gente criou o nosso podcast. Que a Marque pode aplicar. A Marque Rocinha, ela é a host ali, a apresentadora do programa. E assim, nesse 1 ano a gente tem levado várias pessoas, né, várias personalidades do agronegócio, da região, para falar do agronegócio. É um canal que a gente abriu para a gente poder comunicar ainda mais, porque a gente viu a necessidade. Quando a gente criou o podcast, o objetivo principal no começo era fazer com que a gente viesse falar somente de tecnologia de aplicação, né? E a gente sabe que é um nicho muito restrito, né? Uhum. E aí a gente começou, naquele momento, a gente começou a abrir mais, falou assim, não, vamos abrir para todo mundo falar do agronegócio, para a gente fomentar, que seja mais um canal, assim como é a Hora do Agro, um canal aberto para poder falar do agronegócio. A gente abriu o nosso próprio canal para falar dos nossos produtos, para falar daquilo que a gente faz de melhor e falar do agronegócio. Que bom, são 6h27, Hora do Agro aqui pela 105 FM. Nós estamos conversando com o Adriano, que é o coordenador de marketing da Cell Agro. Voltamos já. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. São 6h30, 105 FM, Hora do Agro aqui pela 105, falando pelo agro. Gino Rondon, Robson Moraes, Dr. Leonardo Rezende e o nosso entrevistado de hoje, coordenador, diretor de marketing da Cell Agro, o Adriano, já conhecido nosso de muitos tempos, né, de muitos trabalhos já juntos, e hoje aqui falando da importância da comunicação. O Adriano, antes do Hora do Agro ser Hora do Agro, o Adriano já estava com a gente naquele programa na véspera, né? Sim. Que a gente veio para anunciar, lembra? No programa do Gino, o convidado, além de nós, que viemos anunciar a estreia do Hora do Agro, era também o Adriano. Adriano era convidado, no programa. Do bate-papo. Deixa eu dar um recado para quem está com a gente aqui na audiência no Instagram, gente, e também no rádio, né? Lembrar vocês que nós estamos ao vivo nas plataformas e o programa do último sábado já foi pro ar no nosso canal do YouTube na última quarta-feira, 19 horas, e tá bombando. Eu recomendo quem tá com a gente na audiência a ouvir a entrevista com o Daniel, médico veterinário, sobre lactose, sobre o leite A1, A2. Esse corte está viralizando bacana no Instagram. A gente ficou muito feliz com o resultado e, mais do que isso, feliz com a prestação de serviço. Muita gente não sabia dessa informação. Eu, inclusive, deixei ali o meu relato pessoal. Eu com 36 anos, fui tomar café da manhã sem passar mal agora. E agora que eu fui saber que era o leite. Daqui a pouco o Piracanjuba vai nos procurar. Pois é, Piracanjuba patrocina a gente. Mas, enfim, tem outras marcas também, viu, gente? Eu tô aqui porque a gente tá brincando. Que a gente encontrou no mercado. Que é a caixinha roxa. Né? O A2 que é o bom. O leite A2 que não tem aquela enzima que deriva da morfina, que, enfim... tem casomorfina. Isso, exatamente. Que é a caseína A1, A2, enfim, tem toda uma explicação. Vai lá no nosso canal do YouTube, procura o programa Hora do Agro e eu dou uma dica. Muita gente acha que é intolerante à lactose. Talvez você nem seja. Alguns são, mas boa parte aí certamente não é. Vamos avançar na nossa conversa aqui. A primeira parte foi muito boa, da gente contando essa história e pegando um gancho já no final, Adriano.
Você falou dessa carta branca e desse investimento. Eu acho que a CELAGRO, até falei isso com o Leandro, a CELAGRO hoje, se ela não for das empresas de Rondonópolis que mais investem em comunicação, ela está no top 3 com toda certeza. Todo lugar que você olha tem CELAGRO. Todo canal de comunicação que você vai olhar tem CELAGRO. E com essa carta branca. E é legal que foi quase que num processo de contramão da empresa. Nós estamos falando, você falou que foi para lá no início da pandemia. No início da pandemia, um dos primeiros setores que boa parte das empresas cortou verba foi o marketing, foi a comunicação, porque ainda hoje em 2025, na época 2020, tinha empresário que via a comunicação como gasto e não como investimento. Pior então, ainda, Robson, quando a coisa aperta, corta da propaganda. Eu vou fazer para te ajudar. Só um pop-up. Eu tive uma discussão essa semana passada. A gente estava fazendo o planejamento de custo do escritório e estava lá no DRE, o marketing está lá em despesa. Eu falei, gente, eu não quero isso aqui é investimento. Não, mas contabilmente. Falei, então tá, mas isso aqui para mim não vai, na minha cabeça não vai passar, é investimento. Conceitualmente, marketing é investimento. Então foi quase que uma contramão. A gente viu muita empresa. Gente, o cinto apertou, é pandemia, vamos fechar. Tira a propaganda. Tira a propaganda e vamos fechar a casa. Que não vai fazer falta, e aí que precisa. E aí vem a CELAGRO na contramão do que todo mundo está fazendo e o resultado está aí. Hoje, no Brasil inteiro. Hoje, onde você olha, tem CELAGRO, cara. Que coisa, né? Com carta branca. Exato. O podcast surge quando? 23? Não, na verdade, a ideia do podcast desde 2022, a gente tentando, eu conversando ali, tentando estruturar em 2022, que era para sair em 23, não saiu, foi sair em 24. 24. Então, o Leonardo foi convidado lá, né? Pode aplicar, a gente também está no YouTube, viu? Eu tive a honra de apresentar. Vai lá, dá uma 3 episódios. Assiste lá o episódio que eu fiz com a Mark. Eu fiz a entrevista dos candidatos a prefeito, né? Os 3 candidatos naquela ocasião. Leonardo foi falar do Hora do Agro e comunicação do agro. E falar CDL, foi falar do escritório. Muito bom programa. Muito bom programa. E ainda falando das empresas do agro, eu não sei se são muitos, não sei nem se tem podcasts hoje de empresas do agronegócio. Regionalmente, com certeza não. Regionalmente, acho que não. Acho que a CELAGRO é a única, né? Tem também a da J Basso. A J Basso também tem um podcast. E, na verdade, assim, as outras empresas, né, no interior de São Paulo, as nossas principais, né, a gente vê aí no mercado hoje agro, grande parte das empresas está adotando o podcast justamente para que se torne um canal de comunicação interno. Quando a gente teve essa ideia de criar o podcast, era justamente isso, trazer um canal e uma forma, porque o podcast hoje, ele é a forma mais, eu não digo barata, mas é a forma mais viável, rápida, econômica, né? Para a gente poder gerar conteúdo. Então, se você tem um podcast, ou de repente você tem uma empresa aí, de repente você nem é do agro, mas você tem uma empresa e você quer comunicar mais, né, com o seu público, você quer trazer pessoas para falar do assunto que você trabalha, cria um podcast, né, na sua sala, no seu comércio. Não precisa ser uma acústica perfeita, não precisa ter, começa, né, com câmeras, tem, né? Exatamente, comece com o que você perfeito. Tem. Exatamente. Se você tiver um celular, tiver um lugar para poder filmar e a pessoa para conversar, e já é um podcast. Você colocou 2 microfones ali. O podcast, a principal ideia é o microfone, uma qualidade boa de áudio, mas imagem, né? As pessoas não ficam o tempo todo assistindo, né? Tem um microfone na tela que você vai pagar R$400 hoje no microfone, 500, que já vem o par de microfone, o celular você está resolvido. Exato. Você colocou ali na mesa, sentou, vai conversa, depois edita ali, coloca um... As pessoas querem ouvir conteúdo. Querem ouvir. Querem isso. E a ideia é muito assertiva. Acho que por isso que o formato podcast deu muito certo, não só no Brasil, mas no mundo. É assertivo porque é um formato descontraído e que nos deu a possibilidade de sermos produtores de conteúdo e sermos independentes da mídia tradicional. O espaço do agro dentro da mídia tradicional muito reduzido, e a maneira como é tratado é reduzido. Quando você tem um podcast de 40 minutos onde você consegue desmistificar, esclarecer e meio que bater na cara mesmo, se for preciso,
desse método tradicional, falando de imprensa e de comunicação, é muito bem-vindo, e as pessoas acho que estavam precisando disso, dessa contravoz, talvez, hein? É verdade. Foi muito bom. Ô, Adriano, para quem não conhece, o Luiz Tejon é um dos grandes comunicadores, a gente estava conversando sobre ele agora há pouco. E naquele episódio, fatídico episódio que o presidente do Grupo Carrefour, o Bompard, falou mal do Brasil, falou mal da carne brasileira. O Bobão. O Tejon, ele falou o seguinte: o Brasil precisa de um plano estratégico de marketing e comunicação para que não seja afetado por comentários negativos, comunicados recentes do CEO do CEO da Carrefour. E ele citou que Estados Unidos, Colômbia, Nova Zelândia, Austrália, Uruguai, todos têm uma política de comunicação, não só interna, mas uma comunicação mundial. E o Brasil aparentemente não tem, apesar de ser o primeiro exportador líquido de alimentos do mundo. O que você acha sobre isso, sobre essa falta, e se talvez eu possa estar falando alguma bobagem de não ter, ou se tem, você me fala, de uma comunicação, mas que seja esse plano de comunicação que seja nacional, que venha do governo federal, que dê um norte, e que não precisemos ficar todos aqui correndo atrás para comunicar, para ajudar o agronegócio. Por que não tem essa comunicação do governo federal trabalhando para quem gera tanta receita como o agronegócio? É verdade. Quando você fala isso aí, o Tejon realmente está certo nesse ponto de criar algo nacional, federal, para poder ter uma comunicação mais assertiva. Mas, infelizmente, isso não é uma política do governo atual, né? De falar, de comunicar bem o agronegócio. Infelizmente, no atual governo que encontra aí, a gente vê que eles têm dificuldade até de falar deles mesmos, né? A gente viu aí. Não é só no agro, não. Não é só no agro, não. É horrível eles a comunicação. Trocaram essa semana agora a ministro de Comunicações. Tudo então, assim, eles colocaram toda a culpa no ministro da Comunicação. Não está nada ruim, só não está comunicando bem. Exato. Então, assim, eles têm dificuldade até falar deles mesmos, de criar ações. De falar do Pix, que foi depois que o Nicolas fez o vídeo dele lá, que viralizou mais de 300 milhões de views aí. Então, assim, a gente vê que o governo federal, ele tem o atual, né? Eu digo o governo Lula, o governo do PT, ele tem uma dificuldade de comunicar. Então, a gente precisa, lógico, ter um governo mais pro agronegócio, né? A gente acredita que aí, isso aí vai mudar daqui a uns anos, e a gente precisa fomentar isso, precisa colocar lá no nosso governo políticas que vão falar do agronegócio de uma forma mais assertiva, né? Existem associações hoje no Brasil de agromarketing, né? Que atua nessa parte, que tem trazido um profissionalismo maior para o agronegócio, e a gente vê isso crescendo em cada vez mais empresas do agro adotando um marketing mais persuasivo, mais profissional, né? A gente falar sobre profissional de marketing no agronegócio há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente não ouvia falar isso, né? Agora a gente vê uma crescente nessa área do marketing dentro das indústrias do agro, e isso é muito bom. Isso traz uma revolução no nosso agronegócio, e a gente começa a ver o agronegócio de outra forma, de outros olhos, né? Para quem já está inserido no agronegócio, a gente conversa sobre o agronegócio, para a gente é maravilhoso, porque a gente já conhece, a gente está inserido. Mas quem não está inserido? As pessoas que estão lá em São Paulo. É até engraçado, porque assim, quando a gente vai em São Paulo, né, a gente começa a andar nesses meios, eu vou muito nesses eventos que existem, e a gente vê que as grandes cidades, as grandes capitais, eles vivem numa bolha, eles não sabem o que é agronegócio. E quando a gente fala que a gente vem do agronegócio, atua no agronegócio, para eles brilham os olhos, eles têm anseio de desejar conhecer isso. Eles consomem uma informação distorcida demais, muito, né? Distorcida. E aquela imagem da novela, nós falamos sobre isso, do agro de novela, que é o Marcos Palmeira num cavalo no meio do Pantanal andando. É aquilo. Até nessa mesma linha, até a forma de comunicar, como você falou, essa comunicação que não tem uma política
própria para isso, aí todo mundo tem que correr atrás, como a gente faz aqui, e se esforça para comunicar, para ajudar. Como eu falei outro dia, a gente falando da diferença, eu gostei demais quando você falou da diferença dos produtos. Deixa eu só cortar aqui rapidinho, Leonardo. Leandro Viegas entrou aqui com a gente na audiência. Leandro, um abraço. Abração, Leandro. Abraço. Da grande diferença justamente da Cell Agro, dos produtos escolhidos, da matéria-prima escolhida para produzir esses produtos, os adjuvantes em especial, que são produtos que não geram risco, são biodegradáveis, não geram risco. E aí eu estava questionando esses dias do seguinte: até hoje, e você vai para, por exemplo, instrução de segurança, coloca lá agrotóxicos. Cara, isso é um baita de um erro de comunicação. Nós estamos falando de agroquímicos, não são agrotóxicos. Uma caveira desenhada. E são agroquímicos que são a base da nossa produtividade. Eles ajudam em muito. Se não fossem os agroquímicos, nós não teríamos a quantidade de alimento que nós temos hoje, tanto para consumo interno quanto para exportação. Fato. Isso é um erro de comunicação. Certo, exato. Porque na verdade a gente vem aí de anos e anos, aí, décadas de uma comunicação muito contra o agronegócio, né? E esse termo pejorativo que a gente vê hoje, esse termo de agrotóxico muito pejorativo, né? Porque foi criado lá na década de, né, eu não lembro muito bem quando foi criado esse termo, mas só que quando foi criado isso, ele começou a se popularizar, né? E quando se populariza uma coisa, é difícil tirar da mente, justamente fazendo um trabalho de marketing, fazendo uma comunicação mais assertiva para poder desmistificar isso e transformar isso, porque a gente vê hoje que as pessoas, quando vai falar do agronegócio, a primeira coisa que elas falam mal é o agroquímico, ou para eles agrotóxico, né? E não é isso, né? A gente precisa mostrar para ele que hoje a agricultura ela tá caminhando para uma agricultura mais sustentável. A gente acredita aí que hoje a gente está produzindo nas lavouras aí cerca de 30% de biológico. E as pessoas, quando a gente fala de biológico, as pessoas nem têm noção do que é biológico, né? Que é tirar o agroquímico e trazer um produto que seja um ser vivo, né? Um biológico que está trabalhando ali. Controle biológico de pragas. Biológico de pragas. Para quê? Para tirar o insumo químico, né? E através de um ser vivo, né? Aquele ser vivo ele vai atuar para combater a praga na lavoura. E hoje no Brasil aí, os últimos estudos que eu vi, em torno de quase 30%, né? Não é 30 ainda, mas quase 30% da agricultura hoje brasileira aí tá já caminhando aí na questão dos biológicos. E o biológico é um avanço, e a gente acredita que o biológico daqui 20, né? Com o avanço aí das inteligências artificiais, eu acredito que daqui não vai levar nem 20 anos, mas uns 10 anos, eu acredito que boa parte das aplicações vai ser com biológico, e os nossos produtos eles já estão prontos para o biológico, né? Lá no começo, quando foi desenvolvido essas tecnologia de aplicação, a preocupação deles era justamente o biodegradável, e foi fazer vários testes e foi constatado que todos os nossos produtos eles acabam sendo compatíveis com o biológico, diferente de boa parte dos produtos hoje que são ácidos, que na verdade não deixa o biológico se proliferar ali na aplicação, na cauda, e acabar matando o biológico, né? O Leandro sempre fala, né, que ele vai dar um exemplo, ele fala que não adianta nada o produtor gastar milhões ali na questão da cauda, no preparo do seu biológico, e colocar um adjuvante ácido, né, que vai estragar, ele vai estar aplicando os defuntinhos na lavoura, né, os bichinhos mortos que não vai servir para nada na lavoura. Então isso a gente vê isso hoje na lavoura, a gente vê isso é uma realidade. E a gente está trabalhando para que o futuro da agricultura seja cada vez mais sustentável. E essa é a missão, né? A gente já criou isso, o propósito da Cell Agro. A gente acredita num futuro mais sustentável na agricultura e a gente está caminhando para isso, né? É o que a Cell Agro acredita. Que bom, isso tudo, essa somatória toda só vem ao encontro do desenvolvimento também financeiro, como tem aqui uma pesquisa do Banco do Brasil dessa semana, que o setor agropecuário responsável
por tornar Mato Grosso um dos maiores PIBs do Brasil, o segundo, na realidade, do Brasil, de acordo com projeções do Banco do Brasil divulgado na última semana. E o destaque para quem? Para o setor agropecuário, com uma estimativa de 7,7%. O IBGE também, em relação à soja, aponta que Mato Grosso está entre os estados com maior participação na produção nacional. Então, tudo isso vem ao encontro da parte da riqueza que nós temos aqui em Mato Grosso. São 6h48, passa rápido demais. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o programa Hora do Agro, aqui na 105 FM. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. São 6h50, 105 FM, programa Hora do Agro, até às 7 horas e já quase 7 horas. Nosso entrevistado de hoje, Adriano, que é o coordenador de marketing da Cell Agro, que é nosso parceiro aqui também no programa Hora do Agro, falando da importância da comunicação e também da experiência da Cell Agro. O casamento perfeito que os proprietários, através do Leandro, todos eles tiveram essa visão. Precisa comunicar, precisa trabalhar no marketing, precisa mostrar que a população não pode adivinhar. Onde falta comunicação, sobra imaginação. E aí fica a imaginação de que o agro é só destruição, que o agro que acaba com tudo, que o agro que é o bicho papão, e não é o salvador da pátria, é o que nos dá comida, é que trata tudo tem agro aqui, de onde nós estamos tem a mão do agro, tudo tem. E a gente tem que ter essa consciência, né, Adriano? É verdade. Muito bom, vamos caminhando para a reta final. Só quero agradecer a toda a nossa audiência aqui na nossa live do Instagram, tá? Elizabeth está sempre com a gente. Dona Edna está sempre com a gente, patroa aqui do Leonardo. Dona Edna está sempre com a gente. Adriele, que é a esposa do Dr. Daniel, que esteve com a gente aqui comentando também. O Leandro, que a gente já anunciou que está com a gente ao vivo. Enfim, todo mundo que está mandando mensagem, muito obrigado, viu, gente? Acho que a tônica do programa de hoje, fazendo a minha fala final aqui já, para dar espaço para o convidado, mas a grande tônica do programa de hoje acho que foi a importância de estipular processo de comunicação, a importância de se tratar a comunicação como investimento e não como despesa, como a gente falava aqui agora há pouco. Você vê, nós estamos em 2025 e a gente ainda tem regiões fora de Mato Grosso que consomem uma informação distorcida do agronegócio. A gente tem, do ponto de vista da gestão política em nível federal, uma comunicação ela é horrível por completo, mas especificamente no agronegócio, detestável ao ponto de ministro acusar o agronegócio, produtores rurais, de botarem fogo no Brasil. É pior que inexistente. Pior que inexistente. E nós estamos em 2025, se ainda tem essa coisa do agronegócio de novela. Outro impacto disso, nós estamos discutindo aqui agora em Mato Grosso a moratória da soja, que foi para o Supremo Tribunal Federal. Boa parte do que da decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou essa lei estadual é porque as pessoas não conhecem o quão o agronegócio segue o nosso Código Florestal, que já é um código absolutamente rigoroso e que é seguido. Isso é feito, mas de algum lugar alguém acha que não vamos mais financiar, fazer parceria com empresas que, como se o agro desrespeitasse uma série de coisas, que isso não acontece. Enfim, tudo isso parte, para não me alongar muito mais, tudo isso parte de uma comunicação distorcida, de algo que nós precisamos e, felizmente, empresas como a Cell hoje têm a sua comunicação independente própria
para fazer essa contramão, para fazer essa contravoz, porque não fosse assim, você falou dos últimos 5 anos, né? Que seja um fenômeno assim, cada vez mais, entendeu? Daqui a 10, que nós tenhamos quase que uma equivalência. Distorção, tem alguém para corrigir, porque senão é difícil, né? Verdade. Vamos lá. Falou bem, Robson, sobre isso. Mas é importante destacar aqui, se você prestar atenção, os nossos principais patrocinadores do programa Hora do Agro são empresas que são expoentes em tecnologia. Você olha a Cell Agro, o Adriano acabou de falar sobre a Cell Agro, sobre o uso da tecnologia na produção, dessa tecnologia para ir para o campo, para ajudar no aumento da produção, do laboratório, dos equipamentos que tem na Cell Agro. Você vê a Nutripura, que é um grande expoente também em tecnologia de produção de ração para animais, a produção de proteína animal. O maior centro de pesquisa privado do Brasil de produção de proteína animal, de trato, de ração, enfim, é aqui do lado, na Pedra Preta da Nutripura. É o centro de pesquisa Nutripura. Você vai para o Grupo Ato agora, que está nos patrocinando também, em tecnologia, de informação, laboratório de semente, enfim. Olha o tamanho dessas empresas que estão nos apoiando. Isso demonstra também que não basta ser grande, não basta investir em tecnologia se você não investe em comunicação. E isso é que precisa chegar para vocês. A qualidade do nosso agronegócio. Não é à toa que Mato Grosso é o maior produtor do Brasil. É porque todos investem pesado em tecnologia para aumentar a produção de alimentos. E mais, com segurança, pensando na saúde de todos. Então, quando você for fazer sua compra, seu mercado, for fazer seu almoço, lembra disso. Tem muita gente preocupada com a sua saúde, tem muita gente preocupada em produzir alimento de qualidade para você, tá? E isso a gente está comunicando. Né, Adriano? Exato, é verdade. A comunicação entra nesse meio campo aí para dizer o quanto que o agricultor, né, o homem do campo lá, ele trabalha diariamente para produzir alimento, né? A gente não tem muita noção, mas quando eu fui ali no Pará, né, que é uma região da floresta amazônica, né? E ali existe aquela lei, né, ambiental, que o produtor, aqui no Mato Grosso existe a reserva que a gente precisa fazer, que é como a sigla? A área de reserva legal. A área de reserva legal, 30%. Permanente, APP. Aqui APP, tem 30% na área de cerrado, você tem áreas até de 50%, e já quando você pega na Amazônia Legal, já é área de reserva de 80%. Exato. Então, assim, a gente vê assim, e eu fui lá, eu vi propriedades gigantescas, e a gente vê o quanto que o produtor, ele investe, porque assim, a gente olhar e fala assim, mas o que é essa reserva? Imagina você que tem a sua casa aí, e você vai falar assim, ó, eu vou comprar um terreno, e 30% desse terreno aqui, o governo vai falar assim, ó, nesses 30% você não pode plantar árvore, você não pode fazer nada. O mato vai crescer em 30%. Né? E você tem que cuidar do mato. E você tem que cuidar, você tem que preservar o mato. Não pode pegar fogo. Exatamente. E o produtor lá na região do... Né, a gente tem uma centro de distribuição em Paragominas, que eu fui no ano passado ali conhecer, e lá é 80%. Imagina você comprar uma propriedade, e 80% dessa propriedade ela tem que ficar preservada. Então, assim, a gente tem muitas pessoas que criticam o produtor rural, mas só que não sabe o quanto que ele investe, né, em preservação, porque ele está pagando do bolso, ele está tirando do bolso dele uma quantidade de área gigantesca para a área ficar parada, preservada. Ele paga para aquilo ali, ele paga por aquilo ali, né? Sendo que o governo federal, né, ele só estipula a lei para o produtor. Fala assim, ó, você tem que criar APP ali, mas só que você não pode fazer nada. Então eu gostaria de só ressaltar isso e falar que o produtor rural brasileiro, ele é o maior, né, o maior amigo do meio ambiente. Ele é o que mais preserva o meio ambiente, né? Imagina se o governo federal baixasse essa lei para todos os que moram até em um apartamento. Imagina, uma pessoa que mora em um apartamento, 30% do apartamento ele não pode fazer nada,
né? Passa uma fita zebrada da sala para cozinha, você não pode... Não pode fazer nada. É isso. Então, assim, isso, imagina você no seu apartamento aí. Isso é o que o produtor rural vive no dia a dia dele. Essa informação tem que chegar nas pessoas. Tem. 6 horas e 58 minutos, complementando tudo que foi falado de tecnologia avançada, da conscientização do produtor, e de nada adiantaria se não tivesse despertando para a importância da comunicação. Então, aqui onde a gente tem que colocar no bojo os veículos de comunicação que abrem espaço para o agro, como a 105 abriu espaço para que nós, eu, Gino Rondon, doutor Leonardo Rezende, o Robson Moraes, fizéssemos o programa Hora do Agro todo sábado das 6 às 7, e como toda multiplataforma, todos os veículos, toda a comunicação multiplataforma, para falar pelo agro, para conscientizar. Então a gente tem que agradecer também aos diretores de emissoras como o Roberto Torres e a Graça aqui na 105, que tiveram essa visão da importância do agro, que a gente fala, nada contra, mas não é um programa sertanejo, é um programa onde a gente fala pelo agro para todo mundo, e onde a gente procura levar essa conscientização para todo tipo de pessoa, independente se é do agro ou não. Você que está ouvindo o programa na sua casa, na sua empresa, na fazenda, no sítio, no seu carro, caminhão, cruzando as estradas aqui, 163, 364, indo para Primavera, para Pedra Preta, para onde você estiver indo, ouvindo a 105, você está recebendo essa gama de informação que é a conscientização, que é o nosso foco, nosso objetivo, conscientizar a população da importância do agro, que o agro realmente faz a diferença. Volte sempre, Adriano. Obrigado, Volte sempre. Um abraço pro Leandro. Bom dia, sucesso, tá? Muito obrigado a vocês pela recepção aí. É um prazer falar do agronegócio, comunicar, falar sobre marketing. Então esse é o nosso trabalho que a gente tem feito, né, todos os dias aí, para que o agronegócio seja conhecido, né, e reconhecido aí por todos como um meio, um canal para que nós possamos sustentar nossas famílias e podemos alimentar nossas famílias também. Muito bom. Que bom. 6 horas e 7 horas, o Hélio já está aí no pedaço. Hélio, bem-vindo aí com Raízes Pampianas. Sábado que vem, 6 horas, estaremos de volta com mais um programa Hora do Agro. Bom final de semana a todos, fiquem com Deus.